Tia, o microfone da senhora está desligado agora. Quem foi que não recebeu o papelzinho com a ética? Colocou aqui, mas não deu para me identificar quem perguntou. Maria não recebeu? Foi a primeira que eu corrigi, Maria. Maria, o seu foi o primeiro que eu corrigi. Ô tia, pois não, eu não encontrei. Foi porque eu fui pegar os livros e deixei dentro do carro do meu pai. Eu só fui ver quando ele chegou em casa e já estava tarde. Aí eu nem mandei mensagem para a senhora, deixei para falar hoje, mas eu não recebi. Foi o primeiro que eu corrigi. Eu tenho, assim, uma certeza, certo? Que foi o primeiro que coloquei lá bem direitinho. Primeiro? Estava até numa caixa, né, era Maria? Era. Foi um dos primeiros que eu corrigi, certo? Foi o seu. Ok, Aí o vou que? revisar, viu? Pronto, mas eu não estou aqui com mapa de nota, certo? Porque o Roberto pediu para ficar com mapa de nota, para fazer o levantamento dos alunos que não tinham levado o livro e tudo, né? Mas assim que eu receber, certo? Eu posso divulgar aqui para vocês. Porque quem levou para lá, certo? Eu corrigi todos os livros, todos, todos mesmo. E coloquei a nota e eu tenho certeza que o seu, se eu não me engano, você tirou um 10, Maria, que estava tudo feito. Eu não me engano, se eu não me engano, foi um 10. Não sei, que eu não estou com a planilha, né? Mas quem levou o livro, certo? Estão todos corrigidos. E que estava tudo feito, certo? Agora, literatura, eu corrigi quase todos no sistema, certo? Eu observei tudo que estava feito no sistema e eu corrigi no sistema. Teve muito aluno que me enviou, por exemplo, eu estava corrigindo, já tinha corrigido e menino enviando, certo? Não tirou uma nota máxima, mas eu coloquei lá, certo? Coloquei todas as notas e na próxima semana, quando eu receber a planilha, tanto de ética como de literatura, eu posso repassar para vocês, tá certo? Ah, e também eu não sei se eles talvez também vão até divulgar logo no sistema, né? Mas eu tenho certeza, pura, plena, absoluta, viu, Maria, que eu corrigi o seu, foi um dos primeiros. Pode ter caído alguma coisa do tipo, certo? Mas eu corrigi sim, ok? E vamos aqui, né, começar a nossa aula. Espero que esteja todo mundo bem, certo? Todo mundo com saúde, com paz, que é o que todo mundo precisa, certo? Estamos na reta final, né, pessoal? Assim, para finalizar mesmo o ano, apesar de toda essa situação que nós estamos vivenciando, né, que ainda não acabou, né? Muita gente aí já está brincando, né, com a vida, achando que a pandemia acabou, certo? Muitas vezes você vê muita gente sem máscara já, mas infelizmente ainda não acabou, né, gente? Porque só vai acabar quando aparecer uma vacina. Infelizmente ainda não apareceu essa vacina, né? Mas vamos pedir a Deus que no próximo ano a gente inicie, né, o ano já na escola, né? Aí quando a gente retornar para a escola, se Deus quiser, já vai ter acabado toda essa situação, tá bom? Vou começar fazendo a frequência, certo? Eu vou chamar o número e vocês vão habilitar o microfone e vão responder, tá bom? Eu vou começar com o sétimo ano A. Número um, dois, três, Presente. quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, Presente.
12, 13, Presente, tia. show. 14, 15, Presente. show. 16, 17, 18, 19, 20. Presente. Muito bem. Vamos para a turma do 7º ano B. Número 1, 2, Presente. 3, Presente. 4, 5, Presente. 6. 5 ou 6? 5. 5, 6, 7, 8, 9, Presente. 10, Presente. 11, Presente. 12, Presente. 13, 14. Termina no 14, né, gente? Não. Ou é no 15? 14, né? Show. Muito obrigada. Ok. Na última aula, né, que eu tive com vocês, eu tinha combinado com vocês para a gente fazer o quê? Trabalhar literatura na segunda, certo? E na terça-feira, a gente trabalha a ética. E assim nós vamos fazer, tá certo? Hoje eu vou dar aula de literatura e amanhã eu trabalho a aula de ética, ok? Então vamos lá. Cadê tu? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, que bom. Então vamos aqui. Hoje, né, eu vou trabalhar com vocês um conteúdo que é como se eu estivesse fazendo, gente, uma espécie de um resumo do que já foi trabalhado, certo? Só que hoje eu trouxe aqui para vocês tipos textuais. Esses tipos textuais, eu vou trabalhar com vocês o que já foi trabalhado, certo? Esses slides eu vou trabalhar 2 semanas, essa semana e a próxima semana, certo? Então, o que que acontece? Esse material, ele já está no Classroom. Tia, tem atividade para casa? Não. Essa semana não vai ter atividade para casa. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão, pode dar uma estudada a mais sobre o que eu vou explicar aqui para vocês, tá certo? Quando for na próxima semana, eu vou continuar com esse mesmo material, certo? Nós vamos dar continuidade. Oi. A tia sabe quando é que vai começar o próximo simulado? Não sei, mas se eu não me engano, é no comecinho de dezembro. Eu creio que no dia 7 de dezembro, se eu não me engano, começa a prova bimestral, certo? Que é a última prova. Vocês não vão ter a parcial. A parcial foi a correção dos livros, certo? Aí vocês vão ter o quê? A bimestral. Certo? Eu, se eu não me engano, vai ser no dia 7.
a avaliação. Não estou lembrando assim, mas vocês perguntem ao Roberto, que ele sabe informar melhor, certo? Então, vamos aqui. É, esse slide, certo? Ele vai ser o pontapé inicial, certo? Para vocês dizerem assim, eu vou estudar esse slide para minha avaliação. A avaliação de vocês vai ser, o conteúdo da prova bimestral vai ser esse daqui, tipos textuais, certo? Por quê, tia? Porque não adianta o pessoal passar mil e uma coisa que vocês não vai dar tempo de vocês estudar tanta coisa. Então, esse material aqui, eu vou trabalhar com vocês as 2 semanas, certo? Vamos fazer exercício relacionado a esse conteúdo e é o que vai cair na prova, tipos textuais, ok? A gente fechar esse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Tipos textuais. É o nosso conteúdo de 2 semanas. Vai ser essa e a outra. Na próxima semana, eu não vou, né, publicar outro material no Classroom, porque eu vou finalizar esse conteúdo, certo? O que eu vou passar lá talvez seja uma atividadezinha, mas o conteúdo vai ser esse mesmo material. Nós vamos estudar 2 semanas com esse slide, certo? Essa semana e a próxima. Começa essa semana e finaliza na outra. Trouxe aqui para vocês, gente, uma reflexãozinha, que é muito importante você sempre refletir, certo? Deixa eu só responder aqui a pergunta. Quem foi que me perguntou? A Raíssa, né? Tia, se acaso eu conseguir atingir os 28 ou mais pontos em todas as matérias, não preciso fazer prova? Deixa eu responder a pergunta da Raíssa. Sim, se você conseguir atingir 28 pontos em todas as matérias, você não vai fazer prova, nenhuma prova. Você vai ficar de férias. Quando os meninos começarem a fazer avaliação, certo? O aluno que já tem 28 pontos, ele não faz nenhuma prova, certo? Tia, mas se eu fiquei, por exemplo, eu já consegui atingir 28 pontos, em literatura, em ética, em português, em história, geografia. Você não precisa fazer também dessas 5 disciplinas, certo? Que você atingiu. Mas se você não atingir, você vai fazer, certo? Tem que ficar 50%, tia. Não, eu estou dizendo o quê? A disciplina que você conseguiu atingir os 28 pontos, você não vai fazer. As disciplinas que você atingiu, você não precisa fazer. Foi assim que eu entendi na última reunião. Certo? Oi, tia. Oi. No meu caso, que eu passei só em produção textual e em ciências, eu não faço só essas 2 provas, eu tenho que fazer todas. Não, você não faz essas duas, produção textual e ciências. Ok, obrigada. Certo? De nada, meu amor. Aí o que que acontece? Digamos que em matemática eu tirei 27 pontos, certo? Você vai fazer a prova de matemática, porque você não atingiu os 28 pontos, certo? Digamos que eu tirei 6,5, né? Tirei 27,5, né? Ficou faltando meio ponto. Tia, preciso fazer essa disciplina? Precisa sim. Que você não atingiu os 28 pontos. Você só não faz se você atingir 28 pontos. Se você ficar devendo meio ponto, você faz. Certo? Mas com certeza eles ainda vão divulgar bem direitinho, tá certo? E vocês vão ficar sabendo. Então vamos aqui. Trouxe aqui uma reflexãozinha que fala o seguinte: ame-se muito, de verdade. Aprenda a ser mais humilde. E quando pensar em desistir, do que mais se quer, saiba que quando desejamos algo, o universo realmente conspira a favor, desde que você realmente acredite. Muitas vezes, pessoal, eu não acredito, certo, nos meus sonhos, nos meus propósitos, certo? No que eu realmente almejo. Eu acho que é grande demais, eu acho que é impossível demais. E eu desisto facilmente. E eu tenho que perceber
que as pessoas, né, que a sociedade, ela é muito cruel, ela é muito difícil. Ela aponta o dedo para você e diz que você não tem capacidade. E se a sociedade, se o mundo, ela já começa a apontar assim, dizendo que eu não tenho capacidade, certo? Eu mesmo não vou ter capacidade de acreditar em mim, quem vai acreditar, certo? Então, pessoal, essa reflexão é para você perceber, certo? Que você tem que acreditar em você, que você tem que confiar que você é capaz de realizar qualquer coisa, mais difícil que for. Quando você diz isso é impossível, não, nada é impossível, certo? Tudo eu tenho capacidade de fazer. Muitas vezes eu acho que aquilo é tão difícil que eu nem tento. Mas eu pergunto, você tentou? Você buscou fazer alguma coisa? Certo? Então você tem que buscar, você tem que realmente acreditar em você, porque se você não acreditar em você, vai ficar difícil, certo? Quem vai acreditar, né? Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês para a semana inteira, certo? Para você refletir a semana inteira, ok? Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, né? Hoje eu vou trabalhar com vocês tipos textuais. Ah, tia, então tipos textuais é a mesma coisa de gênero textual? Não, não é. Tipos textuais é o quê? Exemplos de texto. Como assim, tia? Narrativa, dissertativa, argumentativa, expositiva, certo? Então, isso aí são chamados tipos textuais. Quando eu falo gêneros textuais, aí eu estou falando o quê? Gênero daquele texto. Por exemplo, fábula, conto, poesia, poema, piada. Isso daí é gêneros textuais, certo? E hoje nós vamos conversar sobre tipos textuais, exemplos de textos, certo? Entendi? Muito bem, Maria. Que também eu posso ser chamado de tipologia textual. Tanto eu posso utilizar esse nome tipos textuais, como eu posso colocar tipologia textual, certo? Então vamos lá. Os tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. Então, o texto, ele tem. Quando eu começo a escrever um texto, né, eu tenho certeza que vocês estudaram muito com o Carlos, certo? Quando ele fala de tipos de texto, né? E esses tipos de texto, ele tem o quê? Um objetivo e ele tem uma finalidade. Qual é o objetivo, gente? É mostrar para o leitor, certo? O que eu quero transmitir com aquele texto. E qual é a finalidade? Que ele goste do texto, que ele compreenda o texto, que ele tenha vontade de ler o texto, que ele não tenha obrigação de ler o texto, né? Eu sempre gosto de explicar para os meus alunos que é muito, muito top ler um livro. Melhor ainda é ler com gosto. O que é ler com gosto? É eu comprar um livro na livraria, comprar um determinado livro, certo? Que ninguém pediu para eu comprar, nem um professor, ninguém me indicou, certo? Eu simplesmente gostei da capa daquele livro, certo? Colegas meus já fizeram a leitura desse livro, já comentou esse livro, e eu estou com vontade de conhecer esse livro. Aí eu vou comprar aquele livro e eu mesma, certo? Vou montar uma rotina de leitura para me ler aquele livro. Mas ninguém está me obrigando, não, ler, tá entendendo? Eu vou ler porque eu gosto. Porque me dá vontade. Porque eu gostei de comprar aquele livro. Eu estou gostando daquela história. Isso é ler com gosto. Isso é ler por prazer. Não é ler por obrigação. Tia, mas o que é ler por obrigação? Quando a tia Lidiane obriga, né? Conversa, obriga
o aluno fazer determinada leitura. Tipo assim, tia. Tia Lidiane, no ano passado, era muito chata as aulas de literatura dela, porque eu tinha que ler um livro todinho, depois eu tinha que ensinar o livro, ou então depois eu tinha que fazer um resumo, eu tinha que relatar alguma coisa do livro. E eu tenho certeza que o aluno ele fazia leitura, mas ele era obrigado, certo? Ele não estava lendo com gosto, ele estava sendo obrigado a fazer aquela leitura. E a nossa vida, nós temos sim essas obrigações, infelizmente, né? Não? Infelizmente, nós temos essa obrigação. Nós temos a obrigação de estudar, nós temos a obrigação de ler, nós temos a obrigação de fazer os exercícios, certo? Então, isso aí, muitas vezes, é obrigação. Mas aí eu volto a palavra atrás e digo, será se algum dia eu tive o gosto de ler um livro, certo? Com a minha vontade, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, sem ninguém me obrigar, certo? Eu vou ler esse texto porque eu amei esse texto, certo? Vou continuar lendo. Aí você mesmo arma uma rede numa varanda, arma uma rede num pé de pau para o outro, e se deita e começa a ler. Gente, é fantástico, certo? Quem nunca fez, experimente. Você escolher um livro, o livro que você quiser, a história que você quiser, e leia você, sem ninguém obrigar, ninguém. Ninguém pode obrigar, você mesmo vai fazer essa leitura. Você vai escolher o livro, você vai comprar o livro, ou você vai pedir alguém emprestado, ou você vai na biblioteca pedir um livro emprestado na sua escola, ou em qualquer ambiente. Mas você vai escolher o livro, você vai ler o livro sem ninguém mandar, sem ninguém lhe obrigar. Que você vai ter outra realidade, você vai ter outro entendimento. Um entendimento totalmente diferente daquele entendimento por obrigação, certo? De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos, certo? De acordo com a tipologia, com os tipos textuais, certo? Eles são classificados em 5 tipos: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo, certo? Então, esses daqui são os tipos textuais, ok? Esses tipos textuais, o que eu ainda não passei para vocês foi o texto injuntivo, certo? Mas o narrativo eu já conversei muito com vocês, que fala sobre personagem, espaço, tempo, certo? Então, fala sobre o narrador observador, o narrador personagem, o narrador onisciente, que tudo isso eu trabalhei com vocês, e com certeza o Carlos também, que mais daqui a pouco nós vamos relembrar novamente, ok? Aí eu venho para cá, começando com o texto narrativo, certo? Trabalhando aqui com vocês com o texto narrativo, eu tenho o quê? A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo no qual são desenvolvidas as ações dos personagens, marcada pelo tempo e pelo espaço. Eu tenho uma marca fundamental, certo? Que caracteriza um texto narrativo. Que é, tia? Que marca é essa? Certo? São o quê? São os enredos, são as ações, são os personagens, certo? É o tempo, é o espaço. Isso aí tudo me identifica como um texto narrativo, certo? Vocês têm que ter isso na cabecinha de vocês, certo? Que um texto narrativo, ele tem o quê? Ação, certo? Tem que ter um desenvolvimento da ação, tem que ter personagens, tem que ter o tempo, tem que ter o espaço. Isso é característica marcante de um texto narrativo, certo? Assim, a narrativa engloba o que chamamos de 5 elementos narrativos, que agora nós vamos desenrolar esses cinco elementos. O primeiro, certo? Eu trouxe aqui para vocês o enredo, certo? E esse enredo, ele é bastante interessante, porque eu trabalho com um texto linear. Que é um texto linear, tia? Um texto linear é aquele texto pronto e acabado, certo?
que o autor, certo? Ele escreve o texto primeiro todinho, para depois passar para os personagens. Não tem espaço, não tem liberdade para ninguém dar opinião, certo? Por quê? Porque o autor, certo? Ele já escreveu toda a história, toda a novela, todo o teatro, todo o cinema. Então, ele vai só distribuir para os personagens, certo? Para ele começar a ensinar. Mas ele não vai dar espaço, liberdade, para que aumente algum ponto. Não, vai não. Já está todo finalizado. Porque esse é um texto linear. Mas o enredo, ele é dividido em dois. Ele pode ser linear, que é aquele texto já pronto e acabado, que eu vou só distribuir as falas para os personagens. Não vai ter liberdade, ninguém tem liberdade de dar seu ponto de vista, não. Mas ele também tem o não linear. O não linear, ele não segue uma sequência cronológica, certo? Ele é um texto que o autor começa, digamos que o autor começou a novela, certo? E está com a audiência assim lá em cima, certo? A audiência 90%, 80%. Aí o autor não finalizou a novela, porque ele é um não linear, certo? Ele está trabalhando com enredo não linear. Aí ele começa a ver, né, o espectador, aquela vibração, e ele diz assim, eu vou deixar livre, certo? O espectador dar a opinião dele para me finalizar, para me fazer o desfecho da minha história. Aí ele deixa o quê? Ele deixa aberto para receber a opinião, para receber sugestão, para finalizar o texto dele. Porque esse daí é um enredo não linear. Certo? Como vocês podem observar, agora eu vou fazer a leitura aqui para encaixar tudo na cabecinha de vocês. Enredo designa a história da narrativa. Dependendo de como a trama é contada, ele é classificado em dois tipos. Enredo linear, que ele existe o quê? Uma sequência cronológica, e existe também um enredo não linear, ou seja, ele não possui uma sequência cronológica, certo? Ele dá, sim, uma liberdade para que aconteça opinião, sugestão, ideias, certo? Dúvida, gente, sobre o enredo? Alguém ficou com... Não, tá tudo ok? Agora vamos para o narrador, certo? O narrador também, certo? Chamado de foco narrativo. Vamos aqui. O narrador, pessoal, ele tem que ter, antes de mais nada, o foco na narrativa, certo? Ah, tia, como assim? Certo? Porque o narrador, ele representa a voz do texto, certo? Toda a voz do texto está dentro da realidade, certo? Do narrador. Então, o narrador, ele tem que ser realmente focado, certo, Gabi? A disciplina é literatura, amor. Ele tem que ser focado, certo? Exclusivamente na narrativa, ok? Então, vamos lá. Representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. E como ele está contando a história, existe também os tipos de narrador, certo? Nós temos o quê? 3 tipos de narrador. Existe o narrador observador, que eu já trabalhei isso aqui com vocês, ó. Eu tenho certeza que vocês já estão assim, ó, craque nesse conteúdo, né? Porque eu já falei muito. Existe o narrador observador. Esse narrador observador, ele não faz parte da história, certo? Ele somente observa. Ele não faz parte da história. Ele só observa. E existe também o narrador personagem.
Ou seja, ele faz parte da história, certo? O narrador personagem faz parte da história. Mas existe também o narrador onisciente. O que é esse narrador onisciente? Ele conhece todos os detalhes da narração. Ou seja, ele conhece até o pensamento dos personagens. Por quê? Porque ele é o chamado sabe tudo, certo? Ele está ali, certo? Monitorando, controlando toda a história, toda a narração. Então, o narrador onisciente, ele é o que sabe tudo, certo? Conhece até o pensamento dos personagens. Olha aí, que interessante. Né? O sabichão. Continuando ainda com o texto narrativo, certo? Aí eu venho para os personagens, que também é, assim, um fator, né, super importante. São aqueles que fazem parte da história, certo? Já o narrador, né, os personagens, eles fazem parte da história. Eles também podem ser divididos em dois, certo? O personagem principal é aquele que você vibra, é aquele que você fica ali. O que, que vai acontecer com ele? Será se ele vai se dar bem? Será se ele vai casar com fulano? Será se... Tá entendendo? Você fica torcendo para aquele personagem. Existe o personagem secundário, certo? Esse personagem secundário é aquele que está em toda a narrativa, ele está acompanhando todos os acontecimentos. Ele só não tem, certo, esse papel principal, mas ele está lá em toda a história, certo? Existe também o tempo, certo? Na narrativa existe o tempo. E o que é o tempo? Marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. É aqui, pessoal, que eu tenho o controle do desenvolvimento, certo? Ele é dividido em dois tipos. Existe o tipo cronológico e o tipo psicológico. O tipo cronológico é o quê? É quando eu estou, certo? Controlando a minha história. Que ela não saia do controle, certo? Mas existe também o tempo psicológico. É quando o personagem, certo? Ele vai transmitir a emoção, o sentimento para quem está assistindo ou para quem está lendo, certo? A história. É esse sentimento, certo? Que esse tempo psicológico ele vai transmitir para o leitor ou então para o espectador, para quem está assistindo, certo? E existe também o espaço. O espaço, pessoal, ele está representando o local ou locais. Como assim, tia? Eu posso contar uma história todinha na minha casa, mas eu também posso contar uma história na minha casa, na escola, na praça, em Fortaleza, em Baturité, certo? Eu posso utilizar vários locais, certo? E utilizar na minha história. Tire uma mesma história? Sim, em uma mesma história, certo? Por isso que diz, representa o local ou locais, certo? Onde se desenvolve a história e que pode ser físico, psicológico e social, certo? Eu posso utilizar esse espaço, tanto físico como psicológico, como também social. Pessoal, dúvida? Existe alguma dúvida? Não? Que coisa boa. Seguindo. Agora eu vou trabalhar com vocês a estrutura da narrativa, certo? Tia, mas o que é mesmo a estrutura da narrativa? Eu tenho que ter primeiro a apresentação, certo? Eu tenho certeza que o Carlos sempre fala com vocês. Pessoal, todo texto tem que ter uma apresentação ou uma introdução. Geralmente ele fala introdução. Certo, tá certo, amor.
Geralmente, todo professor de produção textual, ele vai falar de quê? Da introdução, certo? Mas também pode se chamar de apresentação, certo? O meu texto, ele inicia com a introdução, certo? E essa introdução, ela faz o quê, tia? Certo? Ela inicia, certo? O texto. Ela apresenta os personagens, o local, o tempo, ou seja, ela começa a se desenvolver. A desenvolver o quê? A história, a trama, certo? O que vai acontecer em toda aquela história, certo? Em seguida, eu já fiz toda essa apresentação, né, essa introdução, aí eu entro no desenvolvimento. Aí esse desenvolvimento, certo? É que o quê? É que vai desenvolver as ações, certo? Que os personagens vão estar vivenciando. É o quê? É nessa parte, certo? Que a história é desenvolvida, com foco nas ações dos personagens, com foco no que os personagens estão vivenciando. É nesse momento, certo? E vem também em seguida o clímax. O que é o clímax? É a parte do desenvolvimento da história, ou seja, o clímax designa o momento mais emocionante da história. É aquele momento que você vibra, que você chora, que você fica com raiva, que você quer brigar, certo? Porque é ali, é naquele momento, certo? Que o personagem, que o autor, ele transmite para a gente, né? Para a gente que está assistindo, a emoção, o sentimento, a raiva, o gosto, tudo naquele momento, certo? E por fim, certo? Existe o desfecho ou conclusão, certo? Que ele é o que? Todo texto, toda história, toda novela, todo cinema, todo teatro, tem que ter o desfecho, tem que ter a conclusão. Tia, mas acredita que eu já fiz uma leitura que não tinha fim? Acredito. Acredito, pessoal, porque muitas vezes você lê uma história e você não encontra o fim. Como foi que terminou? Você se pergunta, sabe? Que fim besta. Mas que besteira, você se pergunta, você se questiona como é que você assistiu, como é que você fez a leitura daquele livro, certo? E não teve fim. Então, vocês tenham muito cuidado, certo? Com a história de vocês, para ter sempre um final. Porque se não tiver um final, certo? O seu texto não tem sentido algum, certo? Ele não fechou, ele praticamente morreu tudo que você fez lá na introdução, lá no desenvolvimento, aí você não fechou, você não fez a conclusão, certo? E a conclusão é aonde? Já está, viu, Mariano? Já está lá no Classroom, certo? Então, sim, esse desfecho é que vai realmente valorizar o seu texto. Vai identificar que você é um leitor assim fabuloso, que você é um escritor assim fantástico, certo? É nesse desfecho. Não existe, gente, não existe, certo? Um texto, não existe uma história, não existe uma novela sem um final, sem uma conclusão. Isso não pode acontecer, tá certo? Tem que acontecer a conclusão, ok? Mariana, ainda falta um minuto, Mariana. Tá agoniado, né, bichinho? Certo? Então, como eu falei para vocês, né? O Mariana me perguntou aqui se esse material já estava no Classroom. Está, sim. Esse material já está no Classroom. Na próxima aula, segunda-feira, nós vamos começar dessa lâmina, certo? É interessante já que vocês decorem aí na cabecinha de vocês, aí nós paramos, certo? E nós vamos finalizar na próxima semana, ok? Começando nessa parte, certo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido, certo? Entendido. E vamos ficar por aqui. Agora vocês vão para o intervalo, tomar uma água, relaxar um pouquinho, merendar. Certo? Então, tchau, tchau, gente. Até amanhã, né, gente? Tchau, tchau.